Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma videoaula em PHP para mostrar como se trabalha com sessão. Então, nós vamos fazer assim uma tela onde o usuário vai se logar e a partir daí vai ser criada uma sessão para ele, para que ele possa ter acesso a uma área restrita do site. Então, de cara eu vou criar aqui, olha, uma pasta, né? Vou chamar essa pasta de sessão PHP, ok? Como a cada pasta, cada diretório que é navegado, né, o servidor web ele vai procurar, se não passar o nome da página para ele, ele vai procurar uma página chamada index.php. Então eu vou criar a nossa página de login com o nome de index. Toda vez ele vai entrar nela primeiro, ok? Então, criada a página, eu vou começar a fazer formulário em HTML, correto? Vou fazer bem simples, né? Porque o objetivo não é mostrar nada de HTML. Então, vou utilizar até o HTML4 mesmo, sem problema algum. Ok? Então, de cara, eu vou colocar aqui um título. Trabalhando com sessão em PHP. E vou iniciar o formulário. Criação do formulário. Então, o action do formulário, eu vou mandar os dados de login para a própria página, tá? Através do método post. Vou pular uma linha aqui, pular duas, ok? E vamos começar aqui, né? Então, simplesmente está lá o usuário, input type text, vou chamar de txt usuário, ok? Vou copiar essa linha, vou me posicionar na linha de baixo, né? E vou fazer a mesma coisa para a senha. Aí a senha, vou colocar o tipo como password. Desculpa. Então, txt senha. Ok. Novamente eu vou pular uma linha e vou colocar o botão input type. Vou colocar um botão de submit para submeter o formulário. Value dele vou chamar de entrar. Ok? Vou dar um BR aqui. Ok. Então, salvei para dar um play nessa página, né? Web Application. Já vou copiar essa URL aqui. Ok? E vou abrir a mesma URL no browser. Ok? Tá lá usuário e senha. Se eu der o submit, ele entrou aqui. Ok, tudo funcionou. Bem, vou aproveitar aqui, vou criar uma nova página, um novo arquivo PHP, vou chamar esse arquivo de página restrita, ou seja, é a página
que só vai ser acessada pelo usuário se ele tiver dado usuário e senha correto. Então vou deixar só o HTML dela pronta, tá? De forma bem simples. Eu vou deixar aqui o título dela, vou deixar com H1 mesmo, página restrita. Já vou pular 2 linhas para que a gente possa trabalhar. Então a ideia é que o conteúdo dessa página aqui, ele seja restrito somente para usuários logados no site. Então, vamos voltar para a página de login. Eu vou verificar aqui, né, no PHP, se o usuário e senha foi fornecido. Então, olha lá, se existe, né, $_post, se existe txt usuário, ok, vou copiar, e se existe txt senha, né, significa que o usuário já entrou nesse formulário a primeira vez, forneceu os dados de usuário e de senha. Então eu vou criar aqui para mim uma variável usuário que vai receber o usuário, ok? E vou criar uma variável senha que vai receber a senha. Então, apenas para efeito didático, né, já que eu não vou acessar banco de dados nessa videoaula, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o usuário e senha estão corretos. Então, para mim, o usuário correto vai ser ed. Então, ó, se o usuário for igual a ed e se a senha também for igual a ed, o que significa? Que usuário e senha estão válidos. Então eu preciso fazer o que? Eu vou comentar aqui, ó, redirecionar o usuário para a página restrita, ok? Mas se qualquer um dos dois estiver errado, eu não vou contar para o usuário qual que está errado. Simplesmente eu vou mandar uma mensagem informando o usuário que usuário ou senha inválidos, para ele saber que houve algum problema, mas eu não vou informar para esse usuário qual é o problema que ocorreu, ok? Então, por exemplo, agora, se eu colocar aqui, olha, ed e uma senha qualquer e clicar em Enter, ele vai aparecer para mim, ó, usuário ou senha inválido. E até o momento, se eu colocar ed e ed, não vai acontecer nada. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu coloco ed e ed, ele entrou nessa área aqui. Eu preciso redirecionar o usuário para a página restrita. Como é que eu faço isso? Eu vou escrever no cabeçalho da página uma nova URL. Então, olha lá, estou colocando location, 2 pontos, e página _restrita.php. Ok? Então, quando ele verificar que o usuário e senha estão corretos, eu altero o location, eu altero a URL para página restrita. Com isso, antes que o formulário seja visualizado, né, antes que a tela de login seja visualizada,
o usuário vai ser redirecionado para a página restrita. Então, vou salvar aqui, vamos ver se isso vai dar certo. Olha lá, usuário ed, senha ed, quando eu clico em entrar, fomos para a página restrita. Só que olha o problema que eu tenho. Copiei a página restrita, estou abrindo ela aqui, ó, numa outra aba. Olha, se eu souber o URL, eu tenho acesso direto a essa página restrita. Então eu tenho que ter algum mecanismo que permita identificar que o usuário ele ainda não se logou na minha aplicação, ele ainda não foi autenticado nessa aplicação, para que eu possa devolver ele para a página de login se ele tentar entrar na aplicação sem ter passado pelo processo de login, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que, com isso, trabalhar com variáveis de sessão. O que é uma variável de sessão? Uma variável de sessão é uma variável que ela é válida enquanto houver a interação de um usuário com a minha aplicação. E ela tem um valor, cada variável de sessão ela tem o seu valor de acordo com o usuário que está acessando a aplicação web. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar a sessão. Toda vez que eu vou trabalhar numa página que eu precise usar variáveis de sessão, eu tenho que chamar o método SessionStart. Então aqui eu estou iniciando a sessão nessa página. E aí eu vou utilizar o comando define para eu definir uma variável de sessão. Então a variável que eu vou definir se chama usuário. E o valor que eu vou definir é o nome do usuário. Então, ó, usuário, ok? Essa variável, ela vai ser gravada na sessão caso o usuário consiga se logar. Veja que eu coloquei aqui numa ordem errada. Eu coloquei aqui, olha, a alteração do cabeçalho e depois a criação do usuário. Então eu vou recortar daqui, vou criar a variável de sessão primeiro, tá vendo? Dentro do mesmo if, tá? Para depois eu redirecionar o usuário para outra página. Então, agora, o que acontece? A minha aplicação, ela continua funcionando da mesma forma. Olha, se eu colocar usuário e senha corretos, eu entro. E aí sou redirecionado. Porém, se eu não passar usuário e senha, eu continuo entrando na página restrita sem qualquer restrição. Então vamos para a página restrita para ver se a gente consegue fazer o seguinte: só deixar o usuário entrar nela se ele tiver sido autenticado. Então, olha, eu estou na página restrita. O que eu vou fazer aqui? Eu vou na página restrita. A primeira coisa, eu vou verificar se existe uma variável de sessão, a variável usuário, que é a variável que eu criei, ok? Então eu vou fazer o seguinte, olha, já que eu tenho que trabalhar com variável de sessão, eu tenho que chamar o método SessionStart novamente, senão as variáveis de sessão criadas na outra página não vão funcionar. Aí eu vou verificar se a variável de sessão usuário, ela existe. Então, ó, vou verificar se session usuário ela foi criada, ok? Se ela foi criada, eu vou dar boas-vindas para o usuário, ok? Então eu vou fazer aqui o seguinte. Aliás, eu vou fazer aqui o seguinte:
Se ela, vou verificar se ela não foi criada, vou fazer o processo ao contrário. Se ela não foi criada, se ela não existe, significa que o meu usuário, ele não se logou na aplicação para poder tentar acessar essa página. Então eu tenho que dizer para ele que ele vai ter que se logar. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando header que a gente acabou de ver, vou alterar o location desse header, ou seja, o endereço dele, para index.php. Então, a partir de agora, olha, se eu salvar, o que acontece? Se eu tentar entrar na página, ele me redireciona, tá vendo? Se eu tentar entrar na página restrita, ele me joga para o login. Por quê? Porque eu ainda não me loguei de fato, ok? E se eu me logar e entrar, ele deve permitir que eu continue na página autenticada, ok? Então, deixa eu só fazer uma pequena alteração. Eu vou colocar esse session start lá em cima, ok? Para não tumultuar o código, vou deixar aqui mais próximo do outro, ok? Aqui eu utilizo aspas simples. Opa, ficou uma a mais, deixa eu ver se já funciona. Vou tentar me logar. Ele ainda tá voltando para essa página. Deixa eu só ver o que se eu escrevi nome de variável com algum problema, com algum erro. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no i7. Aqui está correto. Vou continuar, daqui a pouco eu descubro qual o problema que está acontecendo. Então vamos voltar aqui. Se o usuário se não houver a variável de sessão usuário, eu retorno com ele para index. Mas se houver, o que eu vou fazer? Eu vou dar um olá para ele, né? Então eu vou fazer aqui, ó, echo, e vou montar a frase olá, o nome do usuário, ok, ó, vou concatenar com ponto, olá, o nome do usuário, e vou concatenar com ponto espaço, seja bem-vindo. Então estou dando as boas-vindas simplesmente à página restrita para o usuário que acabou de se logar, teoricamente, ok? Então vamos lá, vou atualizar aqui. Ele está indo e voltando, ok? Então nós temos que ver aqui o que está acontecendo. Deixa só eu fazer isso aqui. PHP, vou mudar o session start para cá, para ser a primeira coisa ser feita na página, e vamos ver se isso resolve o nosso problema. Ainda não. Deixa eu ver se na primeira página aqui está acontecendo algum problema. Define usuário. Pessoal, me desculpe, mas eu estou com uma gripe e isso está me atrapalhando um pouco. Deixa eu ver aqui. TXT usuário, está correto.
Vamos colocar esse session aqui em cima também. Opa! Então, vou colocar o session start lá em cima. Vamos ver aqui se há algum problema relacionado ao posicionamento dele, mas eu estou vendo que não é. Eu vou tentar uma outra maneira aqui de definir a variável de seção, que é atribuindo diretamente um valor para ela. Vou atribuir um valor para ela. Então aqui, ó, usuário. E esse usuário vai receber dólar do usuário. Vamos ver se dessa forma aqui vai funcionar. Isso, foi. Ok? Então vamos voltar lá. Eu tive que atribuir de uma outra forma, deve ser versão do meu PHP. Ok? Então olha lá, add. Cliquei, consegui me logar e fui para a página de boas-vindas. Tá vendo? Se eu fecho esse browser e abro novamente, vejo que eu copiei o link. Tá vendo? Eu não consigo mais entrar na página restrita. Ele sempre me redireciona para a página de login. Por quê? Porque eu ainda não fiz o meu login. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá no código. O usuário entrou, viu o formulário aqui em cima, preencheu usuário e senha, fez o post e mandou para a própria página. Quando isso carregou, eu verifico aqui no PHP que usuário e senha existem. Então eu pego a variável, o que estava na caixa de input de usuário, jogo na variável usuário, o que estava na caixa de input de senha, jogo na senha, e aí, como eu não estou fazendo acesso ao banco de dados, eu verifico se usuário é igual a add e senha é igual a add. Isso significa para mim que usuário e senha estão corretos. Aí nós temos essas duas variáveis, duas formas de criar uma variável de seção. Uma é com define. Você passa define, abre parênteses, o nome da variável e o valor dela. E a outra é com $session, o nome da variável, e aí você já joga o valor nela. Como a gente viu, essa forma aqui não funcionou na minha versão do PHP, pode ser que na de vocês funcione. E aí eu peguei e joguei o valor de usuário, que eu acabei de pegar, na variável session. Criei uma seção para esse usuário e redirecionei o usuário para a página restrita. Lá na página restrita, eu faço o session start novamente para eu poder trabalhar com variáveis de seção e, de cara, eu verifico aqui, olha, se a variável usuário, a variável de seção usuário existe. Aliás, se ela não existe. Se ela não existe, indica para mim que o navegador, né, o browser, ele está tentando acessar uma página que o usuário ainda não tem a variável de seção, ou seja, ele não preencheu usuário e senha e foi validado pela minha aplicação web. Então, o que eu faço? Eu, com o header location, eu devolvo esse usuário para a página de login. Agora, caso isso não aconteça, ou seja, caso ele verifique que a variável de seção usuário existe, aí a gente permite que a página seja carregada. E com isso eu dou boas-vindas para o meu usuário. Então todas as páginas restritas, elas teriam que ter um trecho de código parecido com esse, para evitar que usuários que não estão logados, não foram identificados, eles tenham acesso a conteúdos, vamos dizer assim, privados da minha aplicação. Ok? Voltando aqui para a página de login,
caso isso não aconteça, significa que ou o usuário ou a senha não correspondem ao que eu esperava. Então, eu entro nesse else e mando a mensagem para o usuário que usuário ou senha estão inválidos, para ele tentar se logar novamente. Então, vamos voltar aqui, olha. Vamos ver mais uma vez a aplicação rodando. Se eu dou usuário e senha inválidos, eu recebo a mensagem. Se eu faço da forma correta, eu consigo entrar e sou redirecionado para a página restrita. Essa página restrita, ela me permite entrar apenas, tá vendo? Enquanto eu estou com o meu browser aberto. Por quê? Porque enquanto eu estou com o meu browser aberto, eu tenho uma sessão ativa com a minha aplicação. Se eu fechar o browser, abri-lo novamente e tentar entrar no endereço da página restrita, a minha aplicação entende que eu não tenho mais uma variável de sessão chamada usuário. Então ela verifica isso e me redireciona para que eu faça o login novamente. Então, dessa forma, a gente consegue controlar o nível de permissão de acesso dos usuários na aplicação. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo. Obrigado.